A chuva não tinha parado por 3 dias. Eu pressionei minha testa contra o vidro frio da janela da padaria, observando as cortinas cinzentas de água transformar a rua em um rio de sonhos esquecidos. Meu reflexo me encarou de volta. Olhos fundos, avental empoeirado de farinha, cabelo escapando de uma trança desfiando. 18 anos de idade, e eu parecia ter vivido 30. O cheiro de açúcar queimado pairava no ar, misturando-se com o fermento e a desesperança que parecia permear cada canto da padaria de Moretti. Minhas mãos doíam de amassar massa desde as 4 da manhã, os cortes nos meus dedos ardendo a cada movimento. A senhora Moretti tinha estado de mau humor hoje, jogando panelas e xingando em italiano quando o ciabatta saía muito denso. Sofia. Sua voz estridente cortou meus pensamentos. Mesa 7 precisa de serviço. Mova-se. Eu peguei a cafeteira com mãos trêmulas, meu estômago roncando. Eu não tinha comido desde ontem à tarde. Não podia me dar ao luxo, não quando cada centavo ia para o apartamento caixa de sapatos que eu compartilhava com minha tia, o apartamento onde ela passava a maioria dos dias se afogando em garrafas, me deixando para cobrir aluguel, contas e suas dívidas. A mesa 7 ficava no canto, parcialmente escondida pela antiga máquina de café expresso que chiava como um animal morrendo. Eu me aproximei com os olhos baixos, o jeito que eu tinha aprendido a me mover pelo mundo, invisível, inofensivo e esquecível. A xícara quebrou antes que eu o visse. Minhas mãos tinham estado tremendo pior do que eu pensava. A porcelana explodiu contra o chão de mármore, o café se espalhando como sangue pelas lajotas brancas. Eu caí de joelhos imediatamente, meu coração martelando, já calculando o quanto a senhora Moretti descontaria do meu pagamento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sussurrei, juntando os cacos com minhas mãos nuas. Um pedaço cortou minha palma e eu observei o sangue subir, misturando-se com o café derramado. Pare. A voz me congelou no meio do movimento, profunda e imperiosa, com uma intensidade que fez cada nervo do meu corpo ficar em alerta. Eu tinha ouvido aquele tom antes de homens que esperavam obediência, que não perguntavam 2 vezes. Lentamente eu olhei para cima. Ele estava sentado dentro de uma quietude que parecia impossível para alguém tão jovem. Meados dos 20 anos no máximo, mas seus olhos escuros guardavam séculos de sombras. O terno que ele usava provavelmente custava mais do que eu ganhava em um ano. Preto, perfeitamente ajustado com um brilho sutil que capturava a luz fraca da padaria. Seu cabelo era escuro, penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Bonito de uma maneira que parecia perigosa, mas foram seus olhos que me prenderam. Eles não estavam olhando para o meu rosto. Eles estavam fixos na minha mão, sangrando com uma intensidade que me fez prender a respiração. 2 homens estavam atrás dele, massivos e silenciosos, suas mãos entrelaçadas na frente deles de uma maneira que sugeria que estavam escondendo armas. Os outros clientes tinham ficado quietos. Até a senhora Moretti tinha parado seu resmungo constante. Você está machucada. Ele disse isso como uma acusação. Não é nada, senhor. Eu vou limpar isso e trazer-lhe. Olhe para mim. Eu olhei. Eu não pude evitar. Seu olhar puxou algo profundo dentro de mim, algo que eu não entendia. Sua mandíbula estava cerrada, um músculo pulsando em sua bochecha. Ele estava bravo, mas não com a bagunça. A emoção que emanava dele parecia muito grande, muito complexa para um simples acidente. Dante, ele disse, não quebrando o contato visual comigo. Kit de primeiros socorros agora. Um dos homens atrás dele se moveu imediatamente, desaparecendo pela porta da frente da padaria para a chuva. O outro permaneceu, uma parede de músculos e ameaça. Senhor, realmente, eu estou bem. Qual é o seu nome? Minha garganta parecia apertada. Algo sobre ele exigia a verdade, tornava a mentira impossível. Sofia. Sofia Chen. Ele repetiu devagar, como se estivesse saboreando cada sílaba.
Sofia. Então seus olhos finalmente soltaram os meus, viajando sobre meu avental coberto de farinha, meus tênis gastos, a contusão no meu pulso de onde eu tinha batido no misturador industrial. Sua expressão escureceu com cada detalhe. Quantos anos você tem? 18. A palavra saiu como mal um sussurro, algo piscou em seu rosto. Satisfação misturada com algo que parecia quase dor. Ele se inclinou para trás e notei que suas mãos estavam apertando os braços de sua cadeira com força suficiente para que seus nós dos dedos tivessem ficado brancos. O homem Dante voltou com uma maleta de couro que parecia muito cara para ser um simples kit de primeiros socorros. Mas não foi Dante quem a abriu. Ele se levantou, desdobrando-se em sua altura total, e de repente a padaria pareceu pequena demais. Ele tinha pelo menos 1,88 m, ombros largos, irradiando uma presença que me fazia querer correr em sua direção e para longe dele simultaneamente. Ele passou por cima da xícara quebrada como se ela não existisse e estendeu a mão para a minha. Você pode me deixar te ajudar, não um pedido. Seus dedos envolveram meu pulso gentis, mas absolutamente firmes, e o toque enviou eletricidade subindo pelo meu braço. Suas mãos eram quentes, ligeiramente ásperas e completamente firmes, enquanto ele virava minha palma para examinar o corte. Eu nunca tinha estado tão perto de alguém como ele. Ele cheirava a colônia cara, sândalo e algo mais escuro, mais misterioso, como fumaça e segredos. Sua respiração era controlada, medida, mas eu podia sentir a tensão irradiando dele em ondas. Isso precisa de pontos. Sua voz tinha ficado fria. Eu não posso pagar Luca. Ele estalou os dedos e o segundo homem deu um passo à frente. Ligue para o Dr. Rosini, diga a ele para vir para a propriedade imediatamente. A propriedade? Minha voz falhou. Não, senhor. Eu tenho que trabalhar. A senhora Moretti vai... A senhora Moretti. Ele finalmente desviou o olhar de mim, seu olhar caindo sobre minha empregadora, que tinha saído da cozinha. A temperatura na sala caiu 10 graus. Esta moça está machucada em suas instalações. Explique-me por que ela estava trabalhando com equipamento enquanto claramente exausta. O rosto da senhora Moretti ficou pálido. Ela abriu a boca, fechou, então tentou de novo. Senhor Caruso. Eu não percebi Caruso. O nome me atingiu como um golpe físico. Todos nesta cidade conheciam aquele nome. A família Caruso não apenas administrava negócios, eles administravam tudo. Política, polícia, bairros inteiros. Eles eram o tipo de poder que deixava os governos nervosos. E eu acabei de sangrar em um deles. Quanto ela te deve? Ele perguntou a Sr. Moretti, ainda segurando minha mão como se fosse algo precioso. Nada. Ela não deve nada. Na verdade, seu salário. Eu não estou perguntando sobre o salário dela. Estou perguntando sobre a dívida dela. A dívida de sua tia. O mundo inclinou. Como ele sabia sobre as dívidas de jogo da tia Marie? Sobre os agiotas que apareciam mensalmente levando o que quer que tivéssemos? Os olhos da senhora Moretti se lançaram para mim, então de volta para ele. Eu não sei o que você é, Dante. Ele não levantou a voz, mas o homem atrás dele pegou um telefone e começou a digitar com eficiência perturbadora. Descubra exatamente o que a família Chen deve e para quem. Eu quero nomes e valores dentro de 1 hora. Não, a palavra irrompeu de mim antes que eu pudesse pará-la. Por favor, você não entende. Aqueles homens, se você interferir... Ele finalmente olhou para mim e a intensidade em seu olhar quase me jogou para trás. Aqueles homens trabalham para mim, Sofia. Tudo nesta cidade trabalha para mim. O kit de primeiros socorros jazia esquecido sobre a mesa. Ele ainda estava segurando minha mão, seu polegar agora roçando meus nós dos dedos, em um gesto que parecia quase inconsciente. Possessivo, eu não entendo, eu consegui dizer. Você vai. Ele tirou um lenço branco imaculado do bolso e o enrolou em minha palma sangrando com surpreendente gentileza. Você vem comigo.
Eu não posso. Meu turno acabou. Ele se virou para Ana Moretti. Ela não trabalha mais aqui. Você vai preparar o cheque final dela com 2 meses de indenização e tê-lo pronto dentro de 1 hora, ou eu terei o departamento de saúde aqui até o almoço. Estou claro? A senhora Moretti assentiu freneticamente. O pânico arranhou meu peito. Eu precisava deste emprego. Precisava do dinheiro, da rotina, da invisibilidade que ele proporcionava. Por favor, senhor Caruso, eu preciso trabalhar. Se você está tentando ajudar, eu agradeço, mas eu não estou tentando ajudar. Sua mão deslizou do meu pulso para o meu cotovelo, me firmando enquanto eu tentava me levantar. Eu estou te dizendo o que vai acontecer. Você vai vir comigo para ter essa mão tratada adequadamente. Então, nós vamos discutir os termos do seu emprego comigo. Emprego? Você achou que eu deixaria você voltar para isso? Ele gesticulou em volta da padaria suja com algo próximo de nojo, trabalhando até a exaustão por trocados, sangrando e pedindo desculpas por existir. Os outros clientes estavam olhando agora, sussurrando atrás de suas mãos. Um deles estava com um telefone, provavelmente já espalhando a notícia de que um Caruso tinha entrado na Moretes e saído com a moça da padaria. Eu nem te conheço, eu sussurrei. Algo como dor piscou em seu rosto novamente, tão rápido que quase perdi. Não, ele disse suavemente. Você não conhece. Mas eu te conheço, Sofia. Eu sempre te conheci. Antes que eu pudesse processar aquela declaração bizarra, ele estava me guiando em direção à porta, sua mão ainda no meu cotovelo. Os 2 homens caíram em formação ao nosso redor, um à frente e um atrás. Proteção ou prisão. Eu não conseguia dizer qual. A chuva atingiu meu rosto quando saímos, mas eu mal senti. Um SUV preto parou na calçada, elegante e ameaçador. Janelas tão escuras que pareciam poças de óleo. A porta já estava aberta e eu podia ver assentos de couro e o interior que cheirava a luxo. Por favor, eu tentei mais uma vez. Eu não entendo o que está acontecendo. Ele me ajudou a entrar no veículo com uma mão nas minhas costas, o toque queimando através do meu uniforme fino. Então ele deslizou para dentro ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. A porta fechou com um baque pesado que soou como finalidade. Você não precisa entender ainda. O SUV começou a se mover e eu observei a padaria desaparecer atrás de cortinas de chuva. Tudo o que você precisa saber é que você está segura agora. Você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Nunca mais terá que pedir desculpas por ocupar espaço. Nunca mais terá que sangrar sozinha em alguma padaria imunda. Mas por quê? Minha voz falhou. Por que você faria isso por uma estranha? Ele se virou para me encarar totalmente e no interior escuro do veículo, suas feições pareciam quase inumanas, perfeitas demais, intensas demais, esculpidas em sombras e obsessão. Sua mão subiu, dedos roçando minha bochecha tão gentilmente que parecia uma oração. Porque ele disse cada palavra pesada com um significado que eu não conseguia decifrar. Você nunca foi uma estranha para mim, Sofia. Você sempre foi minha. Você só não sabia disso ainda. A cidade borrou pelas janelas, a chuva fazendo tudo parecer uma pintura em aquarela se esvaindo. E enquanto seu polegar traçava a linha da minha mandíbula com uma gentileza devastadora, eu percebi que o que quer que tivesse acabado de começar naquela padaria, qualquer acordo em que eu tivesse entrado sem concordar com nada, não haveria como se afastar disso. Dele o SUV virou para uma estrada particular que eu nunca tinha visto antes, indo em direção a uma parte da cidade onde pessoas como eu não pertenciam. E Alessandro Caruso me observava com olhos que guardavam segredos, obsessão e algo que parecia perigosamente próximo à devoção. Eu estava aterrorizada. Mas mais aterrorizante era a pequena e desesperada parte de mim que sentia, pela primeira vez em anos, como se talvez eu estivesse indo para casa.
A propriedade emergiu da chuva como algo saído de um conto de fadas sombrio. Portões de ferro forjado se abriram automaticamente quando nos aproximamos, revelando uma entrada ladeada por carvalhos antigos que pareciam sussurrar avisos. A mansão em si era um testemunho extenso de dinheiro antigo e poder mais antigo. 3 andares de pedra e vidro com colunas que se estendiam para o céu choroso como orações ou ameaças. Luzes brilhavam em janelas altas, quentes e convidativas, o que de alguma forma fazia tudo parecer mais sinistro. Minha respiração tinha ficado superficial. O lenço em volta da minha mão estava ensopado de sangue agora, uma flor carmesim contra o tecido branco. Alessandro. Eu não conseguia mais pensar nele como Sr. Caruso. Não depois do jeito que ele tocou meu rosto. Não tinha dito outra palavra durante a viagem, mas sua presença ao meu lado parecia uma coisa viva, consciente e vigilante. O SUV parou sob um pórtico coberto. Antes que eu pudesse alcançar a maçaneta da porta, Dante a abriu, oferecendo sua mão. Eu a peguei cuidadosamente, minhas pernas tremendo enquanto eu saía para o ar, que cheirava a chuva e rosas. Por aqui, senhorita Chen. A voz de Dante era surpreendentemente gentil para alguém construído como um tanque. Aleandro apareceu ao meu outro lado, sua mão encontrando a parte inferior das minhas costas novamente. Aquele toque proprietário que fazia minha pele queimar mesmo através do meu uniforme. O médico já está aqui, ele disse, me guiando por degraus de mármore, que provavelmente custavam mais do que todo o meu prédio de apartamentos. O hall de entrada roubou o pouco fôlego que me restava. Lustres de cristal pendiam de um teto pintado com afrescos estilo renascentista. Uma grande escadaria curvava-se para cima, acarpetada em um bordô profundo. Tudo brilhava. Os pisos, os espelhos, a pequena fortuna em obras de arte que revestiam as paredes. Isso não era apenas riqueza. Isso era dinastia. Aleandro, a voz de uma mulher ecoou de cima, aguda com preocupação. Eu olhei para cima para ver uma figura elegante descendo as escadas. Seu cabelo prateado, penteado em um coque perfeito e brilhante, usando um vestido de seda que provavelmente exigia uma equipe para manter. Apesar de sua idade, talvez no início dos 60, ela se movia com uma graça que falava de treinamento de balé e boa criação. Mamãe. O tom de Alessandro mudou, tornando-se quase cuidadoso. Este não é um bom momento. Então eu ouvi. Seus olhos escuros, tão parecidos com os do filho, pousaram em mim, e eu observei sua expressão passar por surpresa, cálculo e algo que parecia quase reconhecimento. Você trouxe uma garota para casa. A garota, se os rumores da cidade são para serem acreditados. O Dr. Rini está esperando no escritório. Alessandro disse, sua mão pressionando mais firmemente minhas costas, não me movendo para frente, mas me segurando perto, me protegendo. Sua mãe desceu os últimos degraus, seu olhar nunca deixando meu rosto. Ela era bonita de um jeito severo, o tipo de beleza que vinha com expectativas e desapontamentos. Ela está sangrando no meu mármore. Eu olhei para baixo com horror. De fato, gotas de sangue tinham caído da minha mão enfaixada, criando uma trilha de pontos carmesim no piso branco imaculado. Eu sinto muito. Eu não quis pare de pedir desculpas. A voz de Aleandro cortou meu pânico. Mamãe, esta é a Sofia Chen. Sofia, minha mãe, Isabela Caruso. Vocês se conhecerão depois. Agora, ela precisa de atenção médica. Chen. Isabela repetiu o nome como se o estivesse colocando em um arquivo em sua mente. A filha de mais tarde, algo perigoso aguçou o tom de Aleandro. Sua mãe também ouviu porque ela se afastou, embora seus olhos continuassem me rastreando enquanto passávamos. O escritório era todo de madeira escura e couro, livros forrando as paredes do chão ao teto. Um fogo crepitava em uma enorme lareira, aquecendo o espaço contra o frio da chuva lá fora. Um homem idoso com óculos de aro de arame e uma maleta de médico esperava. Sua expressão neutra, mas profissional.
Dr. Rosini, obrigado por ter vindo. Leandro finalmente me soltou, mas apenas para me guiar para uma cadeira de couro posicionada perto do fogo. O calor parecia incrível depois da chuva fria, e eu me vi afundando nas almofadas sem querer. Claro, Sr. Caruso. O médico se aproximou com a fácil confiança de alguém que fazia visitas domiciliares a esta família há décadas. Agora vamos ver o que temos aqui. Leandro permaneceu de pé ao lado da minha cadeira, tão perto que eu podia sentir o tecido de suas calças roçar meu ombro. Enquanto o Dr. Rosini desenrolava o lenço ensopado de sangue, eu vi a mandíbula de Leandro se cerrar, aquele músculo pulsando novamente. Não é tão ruim quanto parece, disse o médico depois de um momento, examinando suavemente a ferida. Eu fiz uma careta, e a mão de Leandro imediatamente repousou no meu ombro. Pesado, quente, reconfortante. Alguns pontos devem resolver. O corte está limpo. Eu precisarei anestesiar a área. O Dr. Rini continuou, tirando os suprimentos de sua maleta. Você pode sentir uma picada. Eu assenti, tentando focar em qualquer coisa, exceto no homem parado sobre mim como um anjo sombrio. O fogo, a chuva contra as janelas, o cheiro de livros antigos e o uísque caro. Mas minha consciência continuava voltando para a mão de Leandro no meu ombro, seu polegar agora movendo-se em pequenos círculos contra minha clavícula. A injeção ardeu. Eu mordi o lábio, recusando-me a fazer um som, e senti o aperto de Leandro apertar. Quando eu olhei para ele, seus olhos estavam fixos no meu rosto, com a mesma intensidade perturbadora, como se ele estivesse memorizando cada microexpressão. Há quanto tempo ela trabalha naquela padaria? Ele perguntou ao Dr. Rosini. Embora ele ainda estivesse olhando para mim, eu não pude dizer. Sr. Caruso, ela tem cicatrizes de queimaduras antigas nos antebraços, feridas defensivas nas mãos, está abaixo do peso, provavelmente não comeu adequadamente por semanas. Ele catalogou minhas falhas como evidência em um julgamento. Quando foi a última vez que você teve uma refeição completa, Sofia? A pergunta me pegou de surpresa. Ontem. Almoço. Ontem. Ele repetiu isso categoricamente. São quase 18 horas. Você trabalhou desde as 4 horas da manhã com o estômago vazio. O Dr. Rini tinha começado a suturar, a agulha puxando através da minha carne anestesiada. Eu assistia em vez de sentir, fascinada e perturbada pelo fio preto tecendo-se pela minha pele como bordado. Dante, Leandro disse sem se virar. Eu nem tinha percebido que o homem nos havia seguido até o escritório. Peça à cozinha para preparar uma refeição completa, algo quente, nutritivo, e traga para a suíte de hóspedes da ala leste. A ala leste. As mãos do Dr. Rosini pausaram por apenas um momento. Isso é bem perto dos aposentos da família. Estou ciente. O tom de Leandro sugeriu que a conversa havia terminado. Sr. Caruso, eu tentei novamente, minha voz soando pequena nesta sala enorme cheia de poder e segredos. Eu aprecio a atenção médica, de verdade, mas eu deveria ir para casa. Minha tia estará preocupada e eu tenho que encontrar outro emprego. Sua tia está atualmente desmaiada no sofá com 2 garrafas vazias de vodka. Ele disse isso sem crueldade, apenas afirmou como um fato. E você não precisará de outro emprego. Você estará trabalhando aqui. Aqui. Eu olhei em volta do escritório, tentando imaginar que papel alguém como eu poderia possivelmente desempenhar em um lugar como este. Fazendo o quê? O que quer que eu precise que você faça. Ele finalmente se moveu, circulando a cadeira para se agachar na minha frente, trazendo seu rosto no meu nível. De perto, eu podia ver minúsculas manchas de ouro em seus olhos escuros, uma pequena cicatriz acima de sua sobrancelha de esquerda. Você viverá aqui na ala leste. Você terá sua própria suíte, sua própria equipe. As dívidas de sua tia serão quitadas. Você não vai querer nada. Meu coração martelava tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Isso soa como uma prisão.
Seus lábios se curvaram em algo que não era bem um sorriso ou salvação. Tudo pronto, o Dr. Rosini anunciou, afastando-se para admirar seu trabalho. 5 pontos limpos cruzavam minha palma, o fio escuro contra minha pele pálida. Ele enfaixou minha mão com gaze adequada, seus movimentos praticados e eficientes. Mantenha limpo e seco. Voltarei em 1 semana para remover os pontos. Obrigado, doutor. Aleandro se levantou em um movimento fluido, e eu imediatamente senti a perda de sua proximidade como algo físico. Ele acompanhou o médico até a porta, suas vozes caindo para um murmúrio que eu não conseguia captar. Sozinha pela primeira vez desde a padaria, tentei processar tudo. A mansão, a equipe, a riqueza que permeava cada superfície, e a Leandro Caruso, que me olhava como se eu fosse algo raro e precioso, algo que ele havia procurado e finalmente encontrado. Você sempre foi minha. Você só não sabia disso ainda. O que isso significava? Como eu poderia pertencer a alguém que nunca tinha conhecido? A porta fechou atrás do Dr. Rini e Alessandro retornou, movendo-se com aquela graça predatória que o fazia parecer mais perigoso do que os homens armados que o seguiam. Ele parou em uma mesa lateral, derramando o líquido âmbar de um decanter de cristal em 2 copos. Eu não bebo, eu disse enquanto ele se aproximava com ambos os copos. É conhaque. Vai ajudar com o choque. Ele pressionou um na minha mão boa. Então sentou-se na cadeira à minha frente, perto o suficiente para que nossos joelhos quase se tocassem. Beba, Sofia. Eu dei um pequeno gole, e o líquido queimou minha garganta, aquecendo tudo o que tocava. Ele me observava por cima da borda de seu próprio copo, e eu percebi que ele ainda não tinha bebido nada. Ele estava esperando, certificando-se de que eu estava confortável primeiro. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu mais firme do que eu me sentia. Qual parte? Tudo. Me tirando da padaria. Me trazendo para cá. O médico. A oferta de emprego. Se é isso que é. Eu gesticulei com minha mão enfaixada. Você não me conhece, mas eu conheço. Ele pousou seu copo com cuidado deliberado, então se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. A luz do fogo lançava sombras em seu rosto, fazendo-o parecer ainda mais sobrenatural. Eu te conheço desde os 14 anos. Sofia, desde o dia em que você se mudou para aquele apartamento com sua tia depois que seus pais morreram. Gelo inundou minhas veias. Como você. Eu tinha 21 anos, já gerenciando partes do império do meu pai, aprendendo a ser o homem que todos esperavam que eu me tornasse. Seus olhos nunca deixaram os meus. Eu te vi no supermercado na 3ª rua. Você estava comprando as marcas mais baratas de tudo, contando moedas, tentando descobrir como fazer 10 DAIs alimentarem 2 pessoas por 1 semana. Você usava uma jaqueta 3 tamanhos muito grande. E você continuava pedindo desculpas a todos, mesmo quando esbarravam em você. A memória me atingiu como uma onda. Eu me lembrei daquele dia. Lembrei da vergonha de contar trocados no caixa, enquanto as pessoas atrás de mim suspiravam impacientes. Lembrei da caminhada fria para casa com sacolas que pareciam mais pesadas do que deveriam. Você me observou comprar mantimentos. Minha voz saiu estrangulada. Eu te observei sobreviver. Ele estendeu a mão no espaço entre nós, seus dedos encontrando minha mão ilesa. Eu te observei por 4 anos, Sofia. Te observei trabalhar até adoecer naquela padaria. Te observei dar tudo a uma tia que não deu nada em troca. Te observei definhar um pouco mais a cada dia, tornando-se invisível porque você pensava que era mais seguro do que ser vista. Isso não era romântico. Isso era aterrorizante. Isso é obsessão. Ele forneceu a palavra que eu não conseguia dizer. Sim, é. Eu não vou mentir para você e fingir que isso é algo diferente do que é. Eu sou obcecado por você desde o momento em que te vi tentando ser corajosa naquele supermercado, contando trocados com as mãos trêmulas. Você é louco, mas eu não afastei minha mão da dele. Provavelmente.
Seu polegar traçou meus nós dos dedos. O mesmo gesto da padaria, mas você está aqui agora. Finalmente legal. Finalmente minha para proteger do jeito que eu queria por 4 anos. As implicações caíram sobre mim. Você esperou eu fazer 18. Eu esperei você ter idade suficiente para que ninguém pudesse questionar minha reivindicação. Ele disse isso sem vergonha, sem desculpas. Eu eliminei todos os homens que olharam para você de forma errada. Paguei dívidas que você não sabia que existiam. Garanti que você tivesse trabalho naquela padaria quando outros estavam sendo demitidos. Eu estive cuidando de você das sombras, Sofia. Agora eu estou te trazendo para a luz. Minha boca tinha secado. Este homem bonito e aterrorizante tinha estado orquestrando minha vida por anos. Os agiotas que pararam de vir no ano passado. Eles me reportam agora. Eles nunca iriam te tocar. O proprietário que não aumentou nosso aluguel. Eu sou dono do prédio. A conta da minha tia na loja de bebidas. Eu a pago toda semana. Eu deveria estar gritando. Deveria estar correndo para a porta, exigindo sair, pedindo ajuda. Mas a parte desesperada e exausta de mim, a parte que estava se afogando por 4 anos, queria afundar na vida que ele estava oferecendo, queria deixar outra pessoa carregar o peso por uma vez. Isso é loucura, eu sussurrei. Sim. Ele levou minha mão aos lábios, pressionando um beijo nos meus nós dos dedos, que parecia uma marca. Mas você não vai sair porque você está tão cansada de sobreviver quanto eu de te ver sofrer. O fogo crepitava. A chuva continuava seu ataque às janelas. E Leandro Caruso segurava minha mão como se fosse a única coisa que o mantinha preso à terra. O que acontece agora? Eu perguntei, odiando como minha voz soava pequena. Agora? Ele se levantou, me puxando junto. Agora eu te mostro o seu quarto. Você come. Você descansa. Amanhã discutiremos os detalhes da sua nova posição aqui. E que posição é essa? Ele sorriu. Então realmente sorriu. E transformou seu rosto de meramente bonito em absolutamente devastador. Minha esposa. O mundo inclinou. O quê? Você vai se casar comigo, Sofia. De bom grado ou não, você vai se casar comigo. Ele começou a me guiar em direção à porta, sua mão mais uma vez nas minhas costas. Mas eu estou esperando de bom grado. Eu esperei 4 anos. Eu posso esperar mais algumas semanas para você entender que este é o seu lugar. Minhas pernas se moveram automaticamente, seguindo-o para fora do escritório e subindo aquela grande escadaria. Minha mente estava gritando, mas meu corpo sentia-se entorpecido, desconectado. Casamento com um homem que eu conhecia há horas. Um homem que estava me observando por anos. Um homem que me olhava como se eu fosse oxigênio. Chegamos ao 2º andar, então continuamos até o 3º. Este nível era mais silencioso, mais íntimo, menos servos apressados. O tapete aqui era macio sob meus pés, abafando nossos passos. Leandro parou em uma porta, abrindo-a para revelar uma suíte que fazia todo o meu apartamento parecer um armário. Cama com dossel e lençóis de seda. Uma área de estar com móveis de veludo. Janelas do chão ao teto, com vista para os jardins atualmente envoltos em chuva. Uma porta que levava ao que parecia um banheiro maior que meu quarto. Este é seu, ele disse, observando minha reação. Tudo nesta sala é seu. As roupas no armário, eu as mandei preparar no seu tamanho. O banheiro está totalmente abastecido. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, há um telefone na mesa de cabeceira que se conecta diretamente à equipe. Eu entrei devagar, passando minha mão boa na cabeceira da cama. A madeira era lisa, cara, real. Isso não era um sonho. Isso estava acontecendo. A porta tranca por dentro. Ele continuou. Eu não entrarei sem sua permissão. Não até você estar pronta. Eu me virei para encará-lo. Este homem que virou minha vida de cabeça para baixo em questão de horas. E se eu nunca estiver pronta, algo escuro piscou em sua expressão.
Então eu vou esperar. Eu sou um homem paciente, Sofia, mas não se engane. Você é minha. Você tem sido minha desde que tinha 14 anos e contava moedas. Você só precisa de tempo para aceitar isso. Ele começou a sair, então parou na porta. Seu jantar chegará em 20 minutos. Depois que você comer, há um banho esperando. Descanse um pouco. Temos muito o que discutir amanhã. Aleandro, eu disse, testando seu nome na minha língua. Ele parou, cada linha do seu corpo tensa. Isso é sequestro. Não. Ele se virou para mim e o olhar em seus olhos era pura possessão. Isso é resgate. Você só não sabe disso ainda. A porta fechou atrás dele com um clique suave, e eu estava sozinha em um quarto que custava mais do que tudo o que eu já possuíra combinado. Eu caminhei até a janela, pressionando minha testa contra o vidro frio, observando a chuva. Em algum lugar na cidade, minha tia estava desmaiada de bêbada. Minha velha vida estava se dissolvendo como açúcar na água. E nesta mansão, nestes lençóis de seda, nos olhos escuros de Aleandro Caruso, uma nova vida esperava. Uma vida que eu não tinha escolhido. Mas talvez, sussurrou aquela parte desesperada de mim, talvez fosse a vida para a qual eu estava me afogando o tempo todo. Eu não dormi. Como eu poderia? Em uma cama que parecia dormir nas nuvens. Em um quarto onde cada sombra poderia esconder olhos observadores, o jantar chegou como prometido. Frango assado com ervas que eu não conseguia nomear. Legumes que realmente tinham gosto de algo. Pão que derretia na minha língua. Eu tinha comido mecanicamente. Minha mente reproduzindo cada palavra que Aleandro tinha falado. Eu sou obcecado por você desde o momento em que te vi. O banho tinha sido uma tortura em seu luxo. Água que ficava quente. Sabonete que cheirava a jasmim. Toalhas tão macias que pareciam pecado. Eu tinha encontrado pijamas no armário, seda, claro, em um verde esmeralda profundo que fazia minha pele pálida parecer quase luminosa. Tudo servia perfeitamente. Ele tinha me observado por tempo suficiente para saber minhas medidas exatas. Esse pensamento deveria ter me aterrorizado mais do que aterrorizou. Agora eu estava sentada perto da janela, enquanto o amanhecer despontava sobre a propriedade, pintando tudo em tons de rosa e ouro. A chuva finalmente havia parado, deixando o mundo limpo e brilhante. Os jardins se estendiam até onde eu podia ver. Sebes aparadas, fontes de mármore, caminhos que serpenteavam entre árvores mais antigas que o próprio país. Uma prisão no paraíso. Uma batida na porta me fez pular. Senhorita Chen, uma voz feminina, com sotaque gentil. Posso entrar? Eu puxei um roupão em volta de mim, outro item perfeitamente ajustado do armário, e abri a porta. Uma mulher na casa dos 50 anos estava lá, seu cabelo escuro com fios grisalhos, vestindo um vestido preto simples com um avental branco. Seu rosto era gentil, marcado por anos de sorrisos. Eu sou Maria, ela disse, a governanta-chefe. O senhor Caruso me pediu para ajudá-la a se preparar para o café da manhã. Posso entrar? Eu me afastei, e ela entrou com a fácil familiaridade de alguém que trabalhava naquela casa há décadas. Ela carregava uma capa de roupa e uma pequena maleta. Você não dormiu, ela observou, colocando os seus itens na cama. Não uma pergunta. Não, eu também não dormiria, na sua posição. Ela abriu o zíper da capa de roupa, revelando um vestido que me fez prender a respiração. Azul escuro. Simples, mas elegante, com um corte que sugeria sofisticação sem ser abertamente caro. Mas se me permite um conselho, senhorita Chen. Sofia. Por favor, Sofia. Ela sorriu calorosamente. O senhor Aleandro é muitas coisas. Perigoso, certamente. Possessivo absolutamente, mas cruel nunca. Não com aqueles com quem ele se importa. Ele não me conhece bem o suficiente para se importar comigo. A risada de Maria era suave, sabedoria. Oh, criança, ele te conhece há mais tempo do que você pensa.
Eu trabalho para essa família há 30 anos. Eu o vi crescer de um menino ao homem que ele é agora. E em todo esse tempo, eu nunca o vi olhar para ninguém da maneira que ele olha para você. Ela me gesticulou para sentar na penteadeira e eu obedeci sem pensar. Suas mãos eram gentis enquanto ela começava a escovar meu cabelo, desfazendo os emaranhados com facilidade praticada. 4 anos atrás, Maria continuou. Ele voltou para casa uma noite e disse a seu pai que havia encontrado a mulher com quem se casaria. Seu pai riu, disse que Aleandro era muito jovem para saber o que queria. Mas Aleandro apenas sorriu e disse: ela não sabe que eu existo ainda, mas saberá quando for a hora certa. Meu reflexo me encarou do espelho, pálido e de olhos arregalados. Isso não é romântico. Essa é a maneira como homens como Aleandro amam. Maria terminou. Completamente, absolutamente, sem compromissos. Ela começou a prender meu cabelo em um estilo elegante, mas não espalhafatoso. O pai dele era do mesmo jeito com a mãe dele. Viu-a em um baile de caridade, decidiu que ela era dele e moveu céus e terra para que acontecesse. Ela teve escolha. As mãos de Maria pausaram. Nós sempre temos escolhas, Sofia. A questão é com qual escolha podemos viver? Ela encontrou meus olhos no espelho. Você poderia fugir, ele não te impediria. Mas para onde você fugiria? De volta para aquele apartamento? De volta para se matar de trabalhar naquela padaria? De volta para a invisibilidade? As palavras atingiram mais forte do que eu esperava porque eram verdadeiras. Para onde eu estava fugindo de volta? Uma vida de exaustão e medo? Uma tia que mal se lembrava que eu existia. Uma cidade que nunca percebeu quando eu estava me afogando. Ele está te oferecendo tudo, Maria disse suavemente. Proteção, segurança, um lugar e uma família. Sim, vem com condições. Sim, ele é possessivo e avassalador. Mas pergunte a si mesma, alguém mais já se importou o suficiente para sequer ver você sofrendo? Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos, mas eu as pisquei de volta. Eu não choraria. Não agora. Maria terminou meu cabelo e me ajudou a vestir o vestido. Ele caía como se tivesse sido feito para mim. Provavelmente tinha sido. Quando eu me olhei no espelho, de corpo inteiro, mal me reconheci. Eu parecia alguém que pertencia a um lugar assim. O café da manhã é servido na sala de estar às 8. Maria disse, recolhendo suas coisas. O senhor Aleandro está esperando por você. A sala da manhã ficava no segundo andar, com vista para os jardins. A luz do sol entrava pelas janelas altas, fazendo tudo brilhar. Uma mesa estava posta com porcelana tão delicada que parecia que poderia quebrar se eu respirasse com muita força. Flores frescas, rosas, lírios, perfumavam o ar. Aleandro estava de pé junto às janelas, vestido com calças escuras e uma camisa branca, mangas arregaçadas até os cotovelos. O visual casual de alguma forma o tornava mais perigoso, mais real. Quando ele me ouviu entrar, ele se virou e eu observei sua expressão mudar de neutra para algo que eu não conseguia nomear. Sofia. Ele respirou meu nome como uma oração. Você está linda. Maria ajudou. Eu pairava perto da porta, incerta. Venha sentar. Ele puxou uma cadeira para mim. Eu me aproximei cuidadosamente e... estava vagamente ciente de quão perto ele estava, como sua mão mal roçava meu ombro enquanto eu me sentava. Você dormiu alguma coisa? Não. Mentir para ele parecia impossível. Ele sentou-se à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse ver as sombras sob seus próprios olhos. Nem eu. Eu ficava pensando em você lá em cima naquele quarto, provavelmente planejando rotas de fuga e questionando minha sanidade. Você é são? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Sua risada era sombria, genuína. Provavelmente não. Não onde você está envolvida. Ele serviu café para nós dois. Adicionou creme ao meu sem perguntar, porque, é claro, ele sabia como eu tomava. Mas deixando a insanidade de lado, precisamos discutir os aspectos práticos deste arranjo. Arranjo.
Eu envolvi minhas mãos na xícara quente, precisando de algo para me segurar. Você quer dizer meu casamento forçado com um estranho? Eu prefiro pensar nisso como um casamento arranjado, como fazem em outras culturas. Ele pegou sua própria xícara, me observando por cima da borda com o benefício adicional de que eu estou profunda, irrevogavelmente apaixonado por você. O café queimou minha língua. Você não me ama. Você é obcecado por mim. Há uma diferença. Ah, ele pousou sua xícara, inclinando-se para a frente. Eu sei que você toma seu café com 2 cremes e um açúcar. Eu sei que você odeia o cheiro de fumaça de cigarro porque te lembra seu pai. Eu sei que você chora em silêncio sem som porque você aprendeu cedo que ninguém vem quando você faz barulho. Eu sei que você tem uma cicatriz no joelho esquerdo de quando caiu de bicicleta aos 7 anos. Eu sei que sua cor favorita é verde, como a floresta que você costumava visitar com seus pais antes que eles morressem. Eu sei que você lê romances na biblioteca porque eles te permitem escapar para mundos onde as pessoas são salvas. Diga-me, Sofia, isso é obsessão ou amor? Cada palavra era uma faca cortando minhas defesas porque ele estava certo. Ele me conhecia. Realmente me conhecia de maneiras que ninguém mais jamais tinha. É ambos, eu sussurrei. E é isso que o torna aterrorizante. Bom, ele se recostou, parecendo satisfeito. Medo significa que você está levando isso a sério. Uma mulher entrou com pratos cobertos, colocando-os na mesa com eficiência praticada. Ela não olhou para nenhum de nós, apenas serviu e desapareceu. A comida era incrível. Ovos, doces, frutas frescas, bacon perfeitamente crocante. Meu estômago roncou apesar de tudo. Coma, Aliandro disse, enchendo nossos 2 pratos. Você precisa da sua força para hoje. O que está acontecendo hoje? Várias coisas. Ele começou a comer. Seus movimentos elegantes, mesmo em algo tão simples quanto cortar ovos. Primeiro, vamos ao seu apartamento para recolher o que você quiser guardar. Depois, vamos visitar sua tia para explicar a situação. Depois disso, temos um encontro com meu advogado para discutir o contrato de casamento. Contrato de casamento? Eu empurrei os ovos em volta do meu prato como um arranjo de negócios. Todo casamento é um arranjo de negócios, Sofia. Eu sou apenas honesto sobre isso. Ele deu um gole de café. Você terá suas próprias contas, seu próprio dinheiro. Você não vai querer nada. Em troca, você viverá aqui como minha esposa. Participará de eventos comigo e será fiel. É tudo o que peço. É tudo. Histeria borbulhou no meu peito. Fidelidade a um homem que eu ainda não amo. Seus olhos se cravaram nos meus. Você ainda não me ama, mas vai amar. Eu sou paciente, lembra? E se eu recusar, se eu disser não a tudo isso, ele ficou muito imóvel. E de repente eu pude ver o homem perigoso por trás do exterior civilizado. Então eu ficarei muito desapontado. Mas eu não vou te forçar a nada, Sofia. A escolha é sua. Você pode sair por aquela porta agora mesmo. Eu farei com que Dante te leve para onde você quiser ir. As dívidas da sua tia ainda serão quitadas. Você receberá uma quantia substancial de dinheiro para recomeçar em outro lugar. A esperança se acendeu. Sério, sério? Mas seu sorriso era afiado. Claro, você passará o resto da sua vida olhando por cima do ombro, se perguntando se eu estou observando. Porque eu estarei. Eu saberei cada trabalho que você pegar, cada pessoa que você encontrar, cada respiração que você der. Você nunca estará livre de mim, Sofia. A única questão é se você me quer nas sombras ou ao seu lado. A esperança se esvaiu e morreu. Isso não era uma escolha. Era uma inevitabilidade. Você é um monstro, eu disse suavemente. Sim, ele não negou. Mas eu sou um monstro que queimará o mundo antes de deixar alguém te machucar. Você pode dizer o mesmo sobre qualquer outra pessoa em sua vida? Eu não podia. Essa era a terrível verdade. Ninguém nunca se importou o suficiente para me proteger, para me ver, para me querer com esse tipo de intensidade. Era distorcido e errado e completamente insano.
Mas também foi a primeira vez em 4 anos que eu não me senti sozinha. Eu preciso de tempo, eu finalmente disse, para pensar, para processar tudo isso. Claro, ele se levantou, vindo ao redor da mesa para oferecer sua mão. Leve o tempo que precisar, mas enquanto você estiver pensando, deixe-me te mostrar como sua vida poderia ser. Eu peguei a mão dele. Que escolha eu tinha? E o deixei me puxar para os pés. Estávamos muito perto, o peito dele quase roçando o meu, seus olhos escuros vasculhando meu rosto como se ele estivesse tentando ler minha alma. Eu vou te cortejar, ele disse suavemente, corretamente, do jeito que eu deveria ter feito se as circunstâncias fossem diferentes. Eu vou fazer você se apaixonar por mim, Sofia. E quando você finalmente disser sim para se casar comigo, será porque você não consegue imaginar dizer outra coisa. Você é muito confiante. Eu sou muito determinado. Sua mão subiu, dedos traçando minha mandíbula com uma gentileza devastadora. Há uma diferença. Uma batida na porta nos interrompeu. Dante entrou, sua expressão cuidadosamente neutra, apesar de certamente ver o quão perto estávamos. Senhor, o carro está pronto, e sua mãe pede uma palavra antes de você sair. A mandíbula de Aleandro apertou. Diga a ela que estou ocupado. Ela estava bem insistente, senhor. Um suspiro. Certo, Sofia. Espere aqui. Eu volto já. Ele saiu e eu me deixei cair na mesa. Minhas pernas subitamente fracas. Esta era minha vida agora. Café da manhã em salas de manhã. Funcionários que se materializavam e desapareciam como fantasmas. Um homem que me observava com olhos que continham obsessão e devoção em igual medida. Pelas janelas eu podia ver os jardins em pleno dia. Havia um labirinto feito de sebes, fontes com anjos de pedra, bancos posicionados em lugares perfeitos para leitura ou contemplação. Era lindo. Uma gaiola dourada ainda era uma gaiola, mas pelo menos esta vinha com rosas. Ele realmente se importa com você, sabia? Eu me virei. Isabela Caruso estava na porta, elegante em um conjunto de calça creme, seu cabelo perfeito apesar da hora. Ela entrou na sala como uma rainha inspecionando seu domínio. Senhora Caruso, eu não a ouvi. Eu queria falar com você em particular. Ela serviu café para si mesma com mãos firmes. Antes que isso vá mais longe, você deve entender no que está se metendo. Eu não acho que eu jamais vou entender no que estou me metendo. A risada dela era amarga. Não, provavelmente não. Homens Caruso não vêm com manuais de instrução. Ela me estudou por cima da xícara. Mas eles vêm com certas expectativas. Lealdade acima de tudo. Perfeição pública. Entendimento privado de que o que acontece dentro dessas paredes fica dentro dessas paredes. Eu não entendo. Você vai. Ela pousou sua xícara com um leve tilintar. Meu marido, o pai de Aleandro, era muito parecido com seu filho. Obsessivo, possessivo, totalmente devotado às coisas que ele reivindicava como suas. Eu tinha 19 anos quando ele decidiu que eu seria sua esposa. Eu também não tive escolha no assunto. Você o amou alguma vez? Algo piscou em seu rosto. Eu aprendi a amar. Ou talvez eu simplesmente tenha aprendido que amor e possessão às vezes se parecem muito. Ela se aproximou, seu perfume floral caro me envolvendo. Aleandro é mais suave do que seu pai jamais foi. Ele realmente se importa se você está feliz. Seu pai só se importava se eu era obediente. Essa é uma barra baixa. Bem-vinda à família Caruso, ela estendeu a mão, ajeitando o colarinho do meu vestido com eficiência maternal. Um conselho, Sofia. Não lute contra o que é inevitável. Aleandro decidiu que você é dele. Nada e ninguém mudará a opinião dele. Você pode dificultar as coisas para si mesma ou pode aceitar e encontrar a felicidade que puder dentro dos parâmetros que ele estabeleceu. Isso não é felicidade. Isso é sobrevivência. Às vezes eles são a mesma coisa. Ela se afastou, me examinando como se eu fosse uma pintura que ela estava considerando comprar.
Você é mais forte do que parece. Você precisará ser. Há pessoas que não ficarão felizes com Alessandro escolhendo uma forasteira. Pessoas com filhas que esperavam que ele se casasse. Pessoas que veem você como uma fraqueza que podem explorar. Você está me ameaçando? Não, criança. Eu estou te avisando. Sua expressão suavizou ligeiramente. Apesar de tudo, eu acho que você pode realmente ser boa para ele. Ele esteve meio vivo por 4 anos, seguindo em frente e esperando por você. Agora que ele te tem, ele é perigoso novamente, focado. Isso é bom para a família. Apenas tente não partir o coração dele. Homens como Aleandro não se recuperam desse tipo de ferida. Antes que eu pudesse responder, Aleandro voltou, sua expressão escurecendo quando ele viu sua mãe. Eu pensei que tinha dito a Dante. Você disse. Eu o ignorei. Isabela se moveu em direção à porta com graça. Eu estava apenas conhecendo sua futura esposa. Ela é adorável, Alessandro. Trate-a melhor do que seu pai me tratou. Essa não é uma barra alta, mamãe. Não. Ela fez uma pausa na porta, mas você é capaz de superá-la. Não me desaponte. Ela saiu e o silêncio preencheu a sala. Leandro passou a mão pelo cabelo, subitamente parecendo exausto. Eu peço desculpas pela minha mãe. Ela quer o bem, mas tem a tendência de dizer a verdade. Eu terminei. Me avisou que estou entrando em um mundo que não entendo ambos. Ele ofereceu sua mão novamente. Você está pronta para enfrentar sua velha vida? Para dizer adeus a ela. Eu olhei para a mão dele, forte, firme, oferecendo tanto salvação quanto prisão. Então eu olhei para a Tominha, ainda enfaixada do acidente de ontem que tinha começado tudo isso. O corte que tinha sangrado em pisos de mármore e me levou até aqui. Para este momento, para esta escolha que não era realmente uma escolha. Eu peguei a mão dele. Vamos, eu disse, seus dedos se fecharam em volta dos meus, quentes e possessivos e terrivelmente gentis. E enquanto saíamos daquela sala da manhã, descendo aquelas grandes escadas em direção a um carro que nos levaria ao meu velho apartamento, eu percebi algo que fez meu coração acelerar com medo e algo mais que eu não conseguia nomear. Eu não queria soltar. O prédio de apartamentos parecia ainda pior à luz do dia. Pintura descascando, janelas rachadas, grafite espalhado pela entrada como orações zangadas para deuses que tinham parado de ouvir. O contraste entre isso e a propriedade Caruso era tão marcante. Parecia que tínhamos viajado para um país diferente. Eu pressionei minha testa contra a janela do SUV, subitamente nauseada. Você morou aqui por 4 anos. A voz de Aleandro continha uma fúria mal contida. Ele sentou-se ao meu lado, seu corpo rígido, suas mãos cerradas em punhos em suas coxas. 4 anos nisto era tudo o que podíamos pagar. Eu o cortei. Defensiva, apesar de tudo, nem todo mundo nasce em mansões. Não. Sua mão encontrou a minha, apertando com força. Mas ninguém deveria ter que viver assim também, especialmente não você. Dante e Luca flanquearam o veículo enquanto saíamos, seus olhos constantemente escaneando, mãos posicionadas perto de armas escondidas. Os vizinhos que normalmente se congregavam na varanda se espalharam como baratas quando viram o SUV, os ternos, a aura de perigo que cercava Alessandro como colônia. O elevador estava quebrado. Havia meses. Então subimos 5 lances de escada que cheiravam a urina e desespero. Minhas pernas lembravam cada degrau, cada rachadura no concreto, cada mancha que eu tinha aprendido a evitar. A fúria de Aleandro parecia crescer a cada andar, sua respiração tornando-se mais controlada, mais perigosa. É isso, eu disse, parando no 5C. A porta estava arranhada e amassada, o número mal visível. Eu podia ouvir a televisão berrando lá dentro. Algum programa de entrevistas matinal que minha tia assistia religiosamente enquanto se recuperava da ressaca. Eu bati. Nenhuma resposta. Bati mais forte. O que você quer? A voz arrastada da minha tia veio pela porta.
Se você está aqui por dinheiro, eu não tenho nenhum. Tia Marie, sou eu, Sofia. Silêncio. Então passos arrastados. O som de vários cadeados sendo destrancados. A porta se abriu, revelando os olhos injetados de sangue da minha tia e o cabelo desalinhado. Ela ainda estava com as roupas de ontem, maquiagem borrada, exalando álcool e cigarros. Sofia. Ela piscou, confusa. Por que você não está no trabalho? E quem diabos são? Seus olhos pousaram em Aleandro, e eu observei o reconhecimento piscar em seu rosto. O medo seguiu imediatamente depois. Senhor Caruso, eu não estava esperando a senhora Chen. A voz de Aleandro era puro gelo. Precisamos conversar. Podemos entrar? Minha tia tropeçou para trás e entramos no apartamento que havia sido minha prisão por 4 anos. Um cômodo principal servindo como sala de estar, cozinha e área de jantar. Um banheiro mal grande o suficiente para se virar. 2 quartos, o meu pouco mais do que um armário. O lugar era um desastre. Garrafas vazias, cinzeiros transbordando, louça empilhada na pia, o cheiro de decadência e negligência. Eu observei a Leandro absorver tudo. Vi sua mandíbula apertar ainda mais com cada detalhe. Dante e Lucas se posicionaram perto da porta, bloqueando qualquer fuga. Sofia, querida, o que está acontecendo? A voz da minha tia havia adquirido o tom lamurioso que ela usava quando queria algo. Aconteceu algo na padaria? Pode-se dizer que sim. Aleandro se moveu mais fundo no apartamento, sua presença fazendo o espaço apertado parecer ainda menor. Ele pegou uma garrafa vazia de vodka, examinou-a, colocou-a com cuidado deliberado. Diga-me, senhora Chen, quando foi a última vez que você sustentou sua sobrinha? Eu não sei quando foi a última vez que você comprou mantimentos, pagou uma conta, cozinhou uma refeição. Sua voz permaneceu calma, o que de alguma forma a tornava mais aterrorizante. Quando foi a última vez que você esteve sóbria tempo suficiente para perceber que Sofia estava trabalhando até a morte para mantê-la alimentada e abrigada? O rosto da minha tia desmoronou. Agora, espere um minuto. Não estou interessado em desculpas. Aleandro se virou para encará-la totalmente, e eu vi minha tia encolher-se. Estou aqui para informá-la que Sofia não viverá mais aqui nem a sustentará. Suas dívidas foram quitadas. Este apartamento foi pago por 6 meses adiantado. O que você fará depois disso é problema seu. Ela é minha sobrinha. Você não pode simplesmente levá-la. Eu não estou a levando. Ela está escolhendo sair. Há uma diferença. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. Diga a ela, Sofia. Minha garganta parecia apertada. Apesar de tudo, a bebida, a negligência, o abandono emocional, ela ainda era família. A única família que me restava. Tia Marie, eu estou saindo. Eu vou trabalhar para o Sr. Caruso. Trabalhar para ele. A risada dela era feia. Sabendo que é assim que estamos chamando isso agora, eu ouvi as histórias sobre os homens Caruso. Eles não contratam garotas da sua idade para trabalhar, querida. Eles... Termine essa frase. A voz de Aleandro caiu para algo letal. Por favor, eu adoraria ouvir o que você pensa que eu pretendo fazer com sua sobrinha enquanto você esteve bebendo até desmaiar todas as noites. A boca da minha tia se fechou. Foi o que eu pensei. Alessandro gesticulou para mim. Pegue o que você precisa. Nós estamos indo. Eu me movi para o meu pequeno quarto no piloto automático puxando a mala surrada que eu havia trazido da casa dos meus pais 4 anos atrás. Não havia muito para embalar. Algumas mudas de roupa, todas gastas e desbotadas. Algumas fotos dos meus pais. Uma caixa de joias com o colar da minha mãe. Livros da biblioteca que eu nunca havia devolvido porque não conseguia me desfazer deles. Isso é tudo. Aleandro apareceu na porta, preenchendo o pequeno espaço. Seus olhos varreram meus poucos pertences e algo como dor cruzou seu rosto. 4 anos e é tudo o que você tem?
Eu não precisava de muito. Não, ele se aproximou, tirando a mala das minhas mãos. Você apenas sobreviveu com o mínimo possível porque você deu todo o resto a alguém que não merecia. Ela é tudo o que eu tinha, era tudo o que você tinha. Sua mão acariciou meu rosto, o polegar enxugando uma lágrima que eu não tinha percebido ter caído. Agora você me tem, e eu não vou a lugar nenhum. Voltamos para a sala principal. Minha tia estava encurvada no sofá chorando, sua maquiagem escorrendo em riachos pretos pelo rosto. Lágrimas manipuladoras destinadas a me fazer sentir culpada. E elas funcionaram, pelo menos um pouco. Sofia, por favor, ela soluçou. Não me deixe sozinha. Você é tudo o que me resta da sua mãe. Engraçado. A voz de Alessandro era fria. Ela nunca pareceu se lembrar disso enquanto você bebia os contra-cheques da Sofia. Eu tenho um problema. Eu estou doente. Você é egoísta. Ele entregou minha mala a Dante. Há uma diferença. Sofia te deu 4 anos da vida dela. Você não deu a ela nada além de mais trabalho e mais preocupação. Isso termina agora. Eu me movi em direção à porta, minhas pernas parecendo chumbo. Era isso. O corte final da minha velha vida. Os soluços da minha tia me seguiram, crescendo mais altos, mais desesperados. Sofia, Sofia, por favor, não faça isso. Não me deixe. Eu parei, minha mão na maçaneta da porta. Aleandro estava ao meu lado imediatamente, sua presença sólida e reconfortante. Você não deve nada a ela, ele disse baixinho. Nem culpa, nem explicações, nada. Ela é família. Família não te destrói para se salvar. Sua mão cobriu a minha na maçaneta da porta. Vamos para casa. A palavra deveria ter parecido errada, mas enquanto descíamos aqueles 5 lances de escada, deixávamos aquele prédio que nunca havia sido nada além de uma gaiola e entrávamos no SUV, que cheirava a couro e segurança, eu percebi que Alessandro estava certo. Eu estava indo para casa. Eu só não sabia onde era a casa até agora. A viagem de volta foi silenciosa. Aleandro segurou minha mão o tempo todo, seu aperto firme, mas não doloroso. Seu polegar traçando padrões na minha pele que pareciam promessas. Dante dirigia com eficiência praticada enquanto Luca fazia chamadas telefônicas discretas, organizando coisas em segundo plano. Quando chegamos à propriedade, Isabela esperava nos degraus. Ela olhou para o meu rosto e dispensou Alessandro com um aceno. Eu a levarei daqui. Você tem aquela reunião com a família Rossetti. Eu posso reagendar. Você não vai. O tom de Isabela não admitia discussão. Negócios não param porque você adquiriu uma esposa. Vá, eu cuidarei dela. Alessandro parecia dividido, seus olhos buscando os meus. Eu voltarei para o jantar. Se você precisar de alguma coisa, ela ficará bem. Isabela já estava me guiando pelos degraus. Vá intimidar seus parceiros de negócios. Deixe a garota comigo. Eu o observei partir com relutância estampada em seu rosto. Então Isabela me conduziu para dentro. Não para o meu quarto, mas para uma sala de estar ensolarada que eu não tinha visto antes. Chá já estava esperando junto com delicados doces que eu não conseguia imaginar comer. Sente-se, ela ordenou, e eu obedeci. Ela serviu o chá com graça praticada, adicionou açúcar sem perguntar. Outra coisa que eles simplesmente sabiam sobre mim, e empurrou a xícara para minhas mãos. Isso foi mais difícil do que você esperava, ela observou. Eu não pensei que seria fácil, mas você não pensou que doeria. Ela tomou um gole de seu próprio chá. Deixar coisas quebradas para trás sempre dói, mesmo quando sabemos que eram veneno. Sentamos em silêncio por um momento. O quarto era lindo. Paredes creme, obras de arte que provavelmente custavam mais do que o apartamento da minha tia. Janelas com vista para os jardins onde eu podia ver jardineiros trabalhando entre as rosas. Meu filho é obcecado por você, Isabela disse finalmente. Caso não fosse óbvio, era óbvio. Bom, então você também sabe que a obsessão pode ser perigosa para vocês dois. Ela pousou sua xícara.
Os homens Caruso amam ferozmente. Eles também destroem completamente. Você precisa entender de que lado disso você está. De que lado estava o pai dele com você? O sorriso dela era triste. Ambos. Ele me amava e me destruía em igual medida. Mas eu sobrevivi. E eventualmente encontrei meu próprio poder dentro desta família. Ela se inclinou para a frente. É isso que você precisa fazer, Sofia. Encontrar seu poder. Não seja apenas a esposa de Alessandro. Seja igual dele, sua parceira. A única maneira de sobreviver a um Caruso é igualar a intensidade deles. Eu não sei como. Você vai. Ela se levantou, alisando sua saia. Agora, temos trabalho a fazer. Você vai se encontrar com um advogado esta tarde e você precisa entender exatamente o que você está assinando. As próximas horas foram um borrão de terminologia legal e cláusulas contratuais. O advogado, Sr. Benedetti, era um homem idoso com olhos afiados e uma mente ainda mais afiada. Ele explicou o acordo pré-nupcial com precisão clínica. Você terá acesso a uma conta com uns $50.000 por mês para despesas pessoais, ele disse, deslizando papéis em sua mesa. A propriedade e todos os bens permanecem no fundo fiduciário da família Caruso. Em caso de divórcio, não haverá divórcio, Aleandro disse da porta. Eu não o tinha ouvido retornar. Ele entrou na sala como se fosse o dono, o que ele provavelmente era, e ficou atrás da minha cadeira, suas mãos repousando em meus ombros. Continue. O Sr. Benedetti pigarreou. No caso improvável de divórcio, a Sra. Caruso receberia um acordo de os $5 milhões, mais a cobertura na cidade. Todos os outros bens permanecem com a família. Os $5 milhões, mais dinheiro do que eu poderia compreender, por casar com um homem que eu conhecia há 2 dias. No entanto, o Sr. Benedetti continuou. Se a Sra. Caruso cometer adultério, todos os acordos financeiros são nulos. Eu comecei. Eu sei. As mãos de Aleandro apertaram meus ombros, mas está no contrato, no entanto. Padrão para casamentos Caruso e para você. Eu me virei para olhar para ele. O que acontece se você cometer adultério? Sua expressão escureceu. Eu não faria. A ideia de outra mulher me deixa fisicamente doente. Você é tudo para mim, Sofia. Não há mais ninguém. Nunca haverá mais ninguém. A intensidade em sua voz me fez prender a respiração. O Sr. Benedetti tossiu desconfortavelmente e remexeu papéis. Há também a questão do casamento em si, ele disse. O Sr. Caruso pediu uma cerimônia em 3 semanas. Isso é aceitável para você, senhorita Chen? 3 semanas. 21 dias até eu me tornar Sofia Caruso. Até esta situação bizarra e avassaladora se tornar permanente, Minha voz falhou. Aleandro veio ao redor da cadeira, agachando-se na minha frente para que estivéssemos ao nível dos olhos. Eu sei que é rápido. Eu sei que tudo isso está acontecendo muito rápido. Mas eu esperei 4 anos, Sofia. Eu não posso esperar muito mais. Suas mãos encontraram as minhas, a assegurando gentilmente. Diga sim, deixe-me te dar tudo. Deixe-me te proteger. Deixe-me te amar do jeito que você merece ser amada. Você não me ama. Você nem me conhece. Eu sei que você morde o lábio quando está nervosa. Eu sei que você chora no chuveiro para que ninguém possa ouvir. Eu sei que você lê os finais dos livros primeiro porque não consegue lidar com o suspense. Eu sei que você tem pavor de tempestades porque seus pais morreram em um acidente de carro durante uma. Eu te conheço, Sofia, melhor do que qualquer um jamais conheceu. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Tudo o que ele disse era verdade. Cada detalhe íntimo, cada segredo que eu pensei ter mantido escondido. Ele estava observando, aprendendo, catalogando cada pedaço de mim. Isso é insano, eu sussurrei. Sim. Ele beijou meus nós dos dedos, seus lábios quentes contra minha pele. Mas também é inevitável, então diga sim. Pare de lutar contra o que nós dois sabemos que vai acontecer de qualquer maneira. Eu olhei para o Sr. Benedetti para sua expressão cuidadosamente neutra. Para o contrato espalhado diante de mim, páginas de jargão legal,
que basicamente diziam que eu estava concordando em pertencer a Aleandro Caruso pelo resto da minha vida. Então eu olhei de volta para Aleandro, para seus olhos escuros, cheios de obsessão e devoção, e algo que poderia realmente ser amor, por mais distorcido que fosse. Sim, eu me ouvi dizer, eu me casarei com você. O sorriso que se espalhou por seu rosto era puro triunfo. Ele se levantou, me puxando junto, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, sua boca estava na minha. O beijo foi tudo e nada como eu esperava. Gentil, mas exigente, pedindo e tomando simultaneamente. Suas mãos emolduraram meu rosto como se eu fosse algo precioso, enquanto seus lábios se moviam contra os meus com uma habilidade praticada que falava de experiência que eu não tinha. Eu já havia sido beijada antes, tentativas adolescentes desastradas que não significavam nada. Isso era diferente. Isso era uma reivindicação. Quando ele se afastou, nós dois estávamos respirando com dificuldade. Minha, ele sussurrou contra meus lábios. Finalmente minha. O Sr. Benedetti pigarreou novamente, mais alto desta vez. Devemos prosseguir com as assinaturas? A caneta parecia pesada na minha mão. Eu encarei a linha pontilhada, o espaço onde minha assinatura tornaria tudo isso real, legal, vinculante. A mão de Aleandro cobriu a minha, estudando-a. Juntos, ele disse suavemente. Eu assinei Sophia Chen pela última vez. Em 3 semanas, aquele nome teria desaparecido, substituído por um que carregava peso, perigo e poder. Parabéns, Sr. Benedetti disse, recolhendo os papéis. Eu os registrarei imediatamente. Aleandro já estava me puxando em direção à porta, sua excitação palpável. Eu quero te mostrar algo, ele disse, me conduzindo por corredores que eu ainda não havia explorado. Subindo outro lance de escadas para o 4º andar, ele abriu uma porta para revelar um quarto que me tirou o fôlego. Janelas de parede a parede com vista para toda a propriedade. Estantes de livros forrando todo o espaço disponível, cheias de volumes encadernados em couro e novos livros de bolso. Um canto de leitura com almofadas e cobertores. Uma escrivaninha com flores frescas. Esta é sua biblioteca, ele disse observando minha reação. Eu a preparei para você. Cada livro que você já pegou emprestado da biblioteca pública está aqui. Mais centenas de outros que eu pensei que você gostaria. Eu entrei devagar, passando os dedos pelas lombadas. Orgulho e Preconceito, Jane Eyre, toda a coleção Brontë, romances modernos com capas amassadas. Tudo o que eu já amei, mais tesouros que eu nunca ousei sonhar em possuir. Como você. Eu te disse. Eu estive prestando atenção. Ele veio atrás de mim, seu peito contra minhas costas, seus braços envolvendo minha cintura. Tudo o que você sempre quis, Sofia. Eu vou te dar. Livros, roupas, joias, viagens, qualquer coisa. Você só precisa pedir. E tudo o que custa é a minha liberdade. Não. Ele me virou para encará-lo. Sua expressão séria. Tudo o que custa é sua confiança. Confiança de que eu cuidarei de você. Confiança de que eu nunca te machucarei do jeito que sua tia fez. Confiança de que quando eu digo que te amo, eu digo isso com cada fibra do meu ser. Você está pedindo muito. Eu sei. Sua testa repousou contra a minha, mas eu estou oferecendo tudo em troca. O sol estava se pondo, pintando a biblioteca em tons de ouro e âmbar. Em 3 semanas, eu seria sua esposa. Em 3 semanas, essa seria minha vida. Bibliotecas e luxos, obsessão e devoção. Um homem que destruiria o mundo por mim, mas não me deixaria ir. Uma gaiola dourada. Mas ali, nos braços de Aleandro, cercada por livros e beleza, eu percebi algo aterrorizante. Eu estava começando a gostar da minha gaiola. O casamento seria em 2 dias. Eu estava em frente ao espelho de corpo inteiro, no que em breve seria nosso quarto. Aleandro havia insistido para que eu me mudasse para a suíte principal após o noivado, observando as costureiras fazerem os ajustes finais em um vestido que custava mais do que um carro.
Seda marfim, bordada à mão com pérolas, ajustado ao meu corpo como se tivesse crescido ali. Eu parecia uma princesa de um daqueles livros da minha biblioteca. Eu parecia outra pessoa inteiramente. Lindíssima. Maria sussurrou com lágrimas nos olhos. O senhor Alessandro vai enlouquecer quando te vir. As últimas 3 semanas tinham sido um turbilhão. Dias cheios de provas de vestido, degustações de menu, reuniões com planejadores de casamento que tratavam cada detalhe como uma operação militar. Noites cheias de jantares onde Alessandro me observava como se eu pudesse desaparecer. Conversas onde ele aprendia meu presente enquanto eu lentamente descobria fragmentos de seu passado. E momentos de afeto físico cuidadosamente controlado que me deixavam querendo mais e aterrorizada com o que mais significava. Ele tinha cumprido sua palavra. Ele não tinha pressionado, não tinha exigido, não tinha entrado no meu quarto sem permissão. Mas a tensão entre nós tinha crescido a cada dia que passava, apertando-se até eu sentir que poderia me estilhaçar apenas com a antecipação. Tudo pronto, senhorita Chen, a costureira-chefe anunciou, afastando-se para admirar seu trabalho. Você está perfeita. Perfeita. Eu nunca tinha sido perfeita em nada. E ainda assim, aqui eu estava, prestes a me casar com uma das famílias mais poderosas do país, usando um vestido que valia uma fortuna, parecendo que eu pertencia. Obrigado, eu consegui dizer. É lindo. Elas me ajudaram a tirar o vestido com um cuidado reverente, embalando-o como o tesouro que era. Eu troquei de roupa, vesti jeans e um suéter de cachemir. Meu guarda-roupa tinha explodido em 3 semanas, cheio de roupas que eu nunca havia sonhado em possuir, e desci as escadas. A Leandro estava em seu escritório como de costume. A porta estava entreaberta, e eu podia ouvi-lo falando em italiano rápido, seu tom cortante e perigoso. Eu tinha aprendido que aquele tom significava negócio, significava que alguém o havia desagradado, significava que a violência fervilhava logo abaixo de sua superfície civilizada. Eu bati suavemente. A conversa parou imediatamente. Entra, ele disse. Então mudou para o inglês. Entre, Sofia. Ele estava sentado atrás de uma mesa enorme, papéis espalhados à sua frente, um copo de uísque ao lado. Ele havia afrouxado a gravata, arregaçado as mangas, e a visão de seus antebraços, fortes, salpicados de pelos escuros, fez algo nas minhas entranhas que eu não queria examinar muito de perto. Tudo bem com o vestido? Ele perguntou, pousando o telefone. Perfeito. Elas terminaram. Bom, ele se levantou, contornando a mesa com aquela graça predatória que eu havia aprendido a reconhecer. Eu tenho algo para você. De uma gaveta, ele tirou uma caixa de veludo preta, não uma caixa de anel. Nós já tínhamos feito aquela cerimônia. Eu usando um anel de noivado com um diamante tão grande que parecia obsceno. Esta era maior, retangular. Você não precisou abrir. Ele a colocou em minhas mãos, então se afastou, observando meu rosto atentamente. Dentro estava um colar que me fez prender a respiração. Diamantes e safiras arranjados em um padrão intrincado, cada pedra capturando a luz e lançando arco-íris pelo escritório. Era a qualidade de museu, o tipo de joia que aparecia em revistas com guardas armados ao lado. Aleandro, eu não posso. Era da minha avó. Ele tirou o colar com cuidado, movendo-se atrás de mim. Ela o usou no dia do casamento dela. Meu avô deu a ela na noite anterior. Disse a ela que era uma promessa de que ele daria o mundo a ela, mas ela tinha que confiar nele para fazê-lo. Seus dedos roçaram meu pescoço enquanto ele prendia o fecho, e eu me arrepiei. O colar se acomodou contra minha pele, pesado e quente e inestimável. Ela confiou nele. Eventualmente, suas mãos repousaram em meus ombros e eu pude ver nosso reflexo na janela. Ele alto e escuro atrás de mim, eu diminuída por sua presença, usando joias que valiam uma fortuna. Levou tempo,
mas ela aprendeu que quando um homem Caruso ama, ele ama completamente, sem reservas, sem fim. Eu me virei para encará-lo, o colar frio contra minha garganta. E ele a fez feliz? Ele tentou. Todos os dias ele tentou. A mão de Alessandro subiu, dedos traçando a linha de joias em minha clavícula. Alguns dias ele conseguiu, alguns dias ele falhou. Mas ele nunca parou de tentar. Isso é tudo que eu posso te prometer, Sofia. Eu vou tentar todos os dias para te fazer feliz. E se eu falhar, eu tentarei mais no dia seguinte. E se não for o suficiente, então eu continuarei tentando até morrer. Sua voz era feroz, absoluta. Não há cenário onde eu desista de você, de nós. Você precisa entender isso. Antes que eu pudesse responder, seu telefone tocou. Ele olhou para ele e sua expressão escureceu. Eu preciso atender a este negócio que não pode esperar. Claro. Eu comecei a sair, mas a mão dele segurou meu pulso. Mantenha o colar. Eu quero te ver usando ele no jantar. A ligação durou horas. Passei o tempo na minha biblioteca tentando ler, mas incapaz de me concentrar. O colar parecia um colar, bonito, mas constrangedor. Um lembrete do que eu estava me tornando, de quem eu estava me tornando. Senhor Aleandro Caruso. O jantar estava tenso. Aleandro estava distraído, sua mente claramente em outro lugar. Isabela beliscava sua comida com desinteresse aristocrático. O silêncio se estendia, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana. Houve uma complicação, Alessandro disse finalmente, pousando o garfo. Nada que afete o casamento, mas preciso resolver algo esta noite. Estarei fora até de manhã. Que tipo de complicação? Os olhos de Isabela estavam afiados. Os morretes estão fazendo barulho sobre disputas de território. Nada que eu não possa lidar. Ele olhou para mim. Sinto muito. Eu queria que nossa última noite antes do casamento fosse. Tá tudo bem. Forcei um sorriso. Eu entendo. Negócios vêm primeiro. Sua mandíbula apertou. Você vem primeiro, sempre. Mas isso não pode esperar. Ele partiu logo depois, levando Dante e Luca e um SUV cheio de homens armados. Eu observei da janela enquanto o comboio desaparecia pela entrada. As luzes traseiras vermelhas engolidas pela escuridão. Você aprenderá a odiar essas partidas, Isabela disse por trás de mim, nunca sabendo se ele voltará, se esta será a noite em que alguém finalmente o alcançará. Você é muito encorajadora. Eu sou honesta. Ela se moveu para ficar ao meu lado. Meu marido morreu em uma reunião de negócios que deu errado. Em 1 minuto ele estava vivo, negociando um acordo. No próximo, ele estava no chão com uma bala no peito. Aleandro tinha 23 anos. Ele teve que assumir a posição de seu pai imediatamente. Sem tempo para chorar. Sem tempo para se ajustar. Ele se tornou o homem que é agora porque não tinha outra escolha. Eu olhei para ela, vendo além do exterior elegante a mulher que havia sobrevivido à perda do marido para a violência. Você se arrepende de ter casado com esta família todos os dias? O sorriso dela era triste e nem um pouco. Esse é o paradoxo de amar um Caruso. Eles te dão tudo e tiram tudo em igual medida. Você só precisa decidir se o que eles dão vale o que eles tiram. Ela me deixou sozinha com aquele pensamento. Eu fui para a cama cedo, o colar ainda em volta do meu pescoço, com muito medo de tirá-lo. O sono veio inquieto, cheio de sonhos de sangue em pisos de mármore, e os olhos de Alessandro ficando frios e vazios. Um estrondo me acordou. Sentei-me, o coração batendo forte e desorientada. O relógio marcava 3:87 da manhã. Outro estrondo, mais perto desta vez. Gritos, o som de algo quebrando. Peguei um roupão e corri para o corredor. Membros da equipe passaram correndo, seus rostos pálidos. Maria agarrou meu braço enquanto eu começava a ir para as escadas. Senhorita Chen, você deveria ficar. Onde está Alessandro? No hall de entrada, mas você não deveria. Eu já estava correndo.
A cena no hall de entrada me parou completamente. Aleandro estava no centro, sua camisa branca encharcada de sangue, seus nós dos dedos rachados e sangrando. Dante e Luca o flanqueavam, também ensanguentados, mas de pé. E no chão de mármore, aquele mármore branco imaculado, um homem jazia inconsciente, seu rosto uma mistura de sangue e dentes quebrados. Aleandro, eu não pensei, apenas corri até ele, minhas mãos procurando freneticamente por feridas. Você está machucado? De onde vem todo esse sangue? Não, meu. Sua voz estava morta, plana, dele. Eu olhei para o homem inconsciente, então de volta para Leandro. Seus olhos estavam vazios, frios, os olhos do monstro que ele prometera que poderia ser. Este era o homem que comandava um império criminoso. Este era o perigo sobre o qual todos me avisaram. Eu deveria ter ficado aterrorizada. Em vez disso, eu me aproximei, minhas mãos encontrando seu rosto. Você tem certeza de que não está ferido? Algo mudou em sua expressão, o calor voltando. Estou bem, Bela. Apenas tive que enviar uma mensagem em nossa casa. Isabela apareceu nas escadas, surpreendentemente calma, dado o homem sangrando em seu chão. Alessandro, temos pessoas para isso. Ele precisava ver meu rosto quando deixei claro. O braço de Alessandro me envolveu, me puxando contra sua camisa ensanguentada. Os Moretz o enviaram para espionar para encontrar fraquezas. Ele estava tirando fotos da casa, da janela de Sofia. Gelo inundou minhas veias. Minha janela. Ele não vai tirar mais fotos. A voz de Aleandro era suave, mortal. Nem ninguém mais que pense que pode ameaçar o que é meu. Luca e Dante já estavam arrastando o homem inconsciente para a porta. Eu não perguntei para onde o estavam levando. Não queria saber. Você está tremendo, Alessandro disse, finalmente olhando para mim. Sinto muito. Você não deveria ter visto isso. Eu não tenho medo de você. Você deveria. Mas seus braços apertaram-se em volta de mim. Eu sou um monstro, Sofia. Eu faço coisas terríveis para proteger o que é meu. Isso! Ele gesticulou para o sangue, a violência. Isso é quem eu realmente sou. Eu olhei para ele, para este homem que me observava há 4 anos, que me deu tudo, que acabara de espancar alguém até a inconsciência por tirar fotos do meu quarto. Eu sei quem você é, eu sempre soube. Você me disse desde o começo e você ainda está aqui. Eu ainda estou aqui. E eu percebi que era verdade. Eu tive 3 semanas para fugir, para mudar de ideia, para recusar esta vida. Mas eu não o fiz, porque em algum lugar entre a padaria e agora, entre obsessão e devoção, eu parei de ver a gaiola e comecei a ver o homem. Vá para cima, ele disse suavemente. Vá se limpar. Eu irei até você quando terminar aqui. Seu quarto ou o meu. Seus olhos brilharam. É hora de você se acostumar. Em 2 dias, estaremos compartilhando de qualquer maneira. Eu deveria ter argumentado. Deveria ter mantido os limites que cuidadosamente construímos. Em vez disso, eu assenti e subi as escadas, meu coração acelerado por razões inteiramente diferentes. Agora, 45 minutos depois, ele apareceu na porta do seu quarto. Nosso quarto. Ele tinha tomado banho, trocado por calças de pijama e nada mais. Seu cabelo ainda úmido. Os cortes em seus nós dos dedos estavam enfaixados. Venha aqui, ele disse baixinho. Eu fui até ele e ele me puxou contra seu peito nu, seus braços me envolvendo completamente. Ficamos assim por um longo momento, apenas respirando juntos, seu coração batendo firme contra meu ouvido. Eu mataria por você, ele sussurrou em meu cabelo. Eu queimaria esta cidade inteira antes de deixar alguém te machucar. Isso te aterroriza? Sim. Eu me aproximei, mas isso também me faz sentir mais segura do que eu já senti na minha vida. Ele se afastou para me olhar, suas mãos emoldurando meu rosto. Eu te amo. Eu sei que você ainda não me ama, mas eu te amo o suficiente para nós dois. Eu te amo desde o momento em que te vi contando moedas naquele supermercado.
Eu te amei através de cada dia difícil, cada lágrima, cada momento em que você pensou que estava sozinha. Você nunca esteve sozinha, Sofia. Eu sempre estive lá observando, protegendo, esperando. Isso deveria ser assustador, mas não é, não mais. Seu polegar roçou meu lábio inferior. É? Não. A admissão pareceu uma rendição. Não é? Então diga que você vai se casar comigo. Não porque você assinou um contrato. Não porque você não tem para onde ir. Diga porque você quer isso. Me quer? Eu olhei para ele. Realmente olhei, vendo além do perigo e da obsessão para o homem por baixo. O homem que me deu uma biblioteca porque sabia que eu amava livros, que quitou as dívidas da minha tia sem que eu pedisse, que me observava comer em todas as refeições para ter certeza de que eu estava cuidando de mim mesma, que me olhava como se eu fosse a resposta para uma pergunta que ele fazia a vida toda. Eu me casarei com você, eu disse claramente. Não porque eu tenho aqui, mas porque eu quero. Porque em algum lugar nessas 3 semanas, eu também comecei a me apaixonar por você. O beijo foi diferente desta vez. Desesperado, possessivo, cheio de 3 semanas de paixão contida finalmente liberada. Ele me levantou facilmente e eu envolvi minhas pernas em sua cintura enquanto ele me levava para a cama. Nossa cama, caímos juntos em lençóis de seda, e o peso dele sobre mim parecia voltar para casa. Depois do casamento, ele disse contra meus lábios, seu controle claramente se desfazendo. Nós faremos isso direito. Noite de núpcias, tradição, tudo. 2 dias, 2 dias. Ele rolou de costas, me puxando para o peito dele, minha cabeça sobre o coração dele. E então você será minha em todos os sentidos. Legalmente, espiritualmente, fisicamente, minha. Sua, eu concordei, e senti seus braços apertarem-me. Adormecemos assim, emaranhados. 2 dias de distância da eternidade. O casamento foi perfeito. Os jardins tinham sido transformados em algo de um conto de fadas. Rosas brancas por toda parte, um arco escorrendo flores, cadeiras drapeadas em seda. 300 convidados, todos vestidos a rigor, todos lá para ver Aleandro Caruso reivindicar sua noiva. Eu caminhei pelo corredor sozinha. Minha escolha, não a dele. Eu não tinha pai para me entregar. Nenhuma família, exceto uma tia que não foi convidada. Mas eu não precisava de ninguém. Eu estava me entregando livremente ao homem esperando no altar. Aleandro parecia devastador em seu smoking. Seus olhos se cravaram em mim desde o momento em que eu apareci. Eu observei sua garganta trabalhar enquanto eu me aproximava. Vi suas mãos se cerrarem ao lado do corpo como se ele estivesse se contendo fisicamente de correr até mim. Quando cheguei até ele, ele sussurrou: "Você é a coisa mais linda que eu já vi." A cerimônia embaçou. Palavras foram ditas. Votos trocados. Anéis deslizaram nos dedos e então o padre disse: "Você pode beijar sua noiva." Aleandro me puxou para perto, uma mão em meu cabelo, a outra nas minhas costas, e me beijou como se estivesse se afogando. E eu era o ar. A multidão aplaudiu, mas eu mal os ouvi. Havia apenas ele, apenas nós. Apenas este momento em que tudo mudou. Minha, ele respirou contra meus lábios. Finalmente, completamente minha. Sua, eu concordei. Sempre sua. A recepção foi elaborada. Dança, jantar, brindes que me fizeram corar e fizeram os olhos de Aleandro escurecerem com promessa. Sua mão nunca deixou a minha. Seu corpo sempre posicionado entre mim e o resto do mundo, possessivo, protetor, perfeito. Enquanto o sol se punha e as luzes de fada cintilavam nos jardins, ele me puxou para perto para uma dança lenta. Seus lábios roçaram meu ouvido, pronto para sair. Para onde vamos? Nenhum lugar. Seu sorriso era perverso. Apenas lá em cima. Eu terminei de te compartilhar com essas pessoas. Nós escorregamos durante um brinde com champanhe,
correndo pela mansão como adolescentes, rindo enquanto ele me perseguia pelas escadas. Ele me pegou na porta do nosso quarto, me pressionando contra ela, sua boca encontrando a minha em um beijo que prometia tudo. Eu te amo, ele disse entre beijos. Eu te amo há tanto tempo. Deixe-me te mostrar. Deixe-me passar o resto da minha vida te mostrando. Sim, eu ofeguei enquanto ele me levantava, me carregando pela soleira. Sim para tudo. A porta se fechou atrás de nós, isolando o mundo. E na escuridão quebrada apenas pelo luar, Aleandro Caruso me fez sua em todos os sentidos que importavam. Gentilmente, completamente, adorando cada centímetro de pele como se eu fosse sagrada. E eu o amava. Amava-o com a intensidade de alguém que estava se afogando. E finalmente aprendeu a respirar. Mais tarde, envolvida em seus braços, minha cabeça em seu peito, ouvindo seu batimento cardíaco firme e seguro, eu percebi algo. A gaiola tinha ido embora. Eu não estava presa. Eu estava em casa. O que você está pensando? Ele murmurou, seus dedos traçando padrões em minhas costas nuas. Que eu estava errada. Isso não é uma prisão. Não, não, eu pressionei um beijo sobre o coração dele. É salvação. Você me salvou, Alessandro, da minha velha vida, de me afogar, de desaparecer. Você me viu quando eu era invisível. Você me amou quando eu era nada. Você me tornou real. Seus braços apertaram. Você nunca foi nada. Você foi tudo. Você só precisava de alguém para te mostrar. Adormecemos assim. Duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades. Obsessão transformada em devoção. Possessão transformada em amor. E pela manhã, acordaríamos para uma vida que nenhum de nós havia escolhido, mas ambos queríamos. A chuva havia parado semanas atrás, mas finalmente nos braços de Aleandro, usando seu anel e seu nome e seu amor, eu entendi o que significava estar seca, estar aquecida, estar em casa. Epílogo. 6 meses depois eu estava sentada na minha biblioteca. O sol de inverno entrando pelas janelas, um livro aberto no meu colo. Lá embaixo, eu podia ouvir Aleandro conduzindo negócios, sua voz ecoando pelos corredores. Nós havíamos nos estabelecido em um ritmo. Manhãs separadas, focadas em nossos mundos separados. Tardes juntas, noites envolvidas uma na outra. Os pesadelos haviam parado. Minha tia tinha se internado em uma clínica de reabilitação, usando o dinheiro que Aleandro forneceu sem que eu pedisse. E eu tinha descoberto que gostava de ser a senhora Caruso mais do que eu jamais imaginara. A porta abriu e Alessandro apareceu imediatamente cruzando até mim. Era nosso ritual. Ele não conseguia ficar mais do que algumas horas sem me tocar, como se para se certificar de que eu era real. Olá, marido. Eu sorri enquanto ele se inclinava para me beijar. Olá, esposa. Ele se sentou ao meu lado, puxando meus pés para o colo dele. O que você está lendo? Jane Eyre novamente. Aquela em que a esposa louca é trancada no sótão. O sorriso dele era provocador. Alguma semelhança com a sua própria vida. Só que eu me casei com um homem carrancudo e obsessivo que teria queimado a casa dele antes de me perder. Bom ponto. As mãos dele massagearam meus pés distraidamente. Eu tenho uma pergunta. Sim. Você está feliz? Eu deixei o livro de lado, dando a ele toda a minha atenção. Você me pergunta isso toda semana, e eu continuarei perguntando até ter certeza da sua resposta. Eu estou feliz, Alessandro. Eu acariciei o rosto dele, certificando-me de que ele via a verdade nos meus olhos. Eu estou mais do que feliz. Eu sou amada. Eu sou protegida. Eu estou em casa. Você me deu tudo o que eu não sabia que precisava. Bom, mas os olhos dele ainda guardavam sombras, porque se você algum dia quisesse ir embora, eu sei que você me deixaria ir. Eu aprendi isso sobre ele em 6 meses de casamento. Apesar de toda a sua possessividade, toda a sua devoção obsessiva, ele me amava o suficiente para se destruir se isso significasse minha felicidade. Mas eu não estou indo embora.
Este é o meu lugar com você. Nesta vida que construímos juntos, mesmo que eu seja um monstro, especialmente porque você é o meu monstro. Eu me movi para cavalgar no colo dele, e as mãos dele imediatamente foram para a minha cintura. Você é terrível e obsessivo, e provavelmente mataria qualquer um que me olhasse errado. Eu mataria, ele confirmou. Mas você também é gentil comigo, paciente, carinhoso. Você nunca levantou a voz para mim, nunca me fez sentir pequena, nunca me fez arrepender de ter dito sim a este arranjo insano. Foi bem insano, ele lhe admitiu. Foi perfeito. Eu o beijei suavemente. Nós éramos perfeitos. Nós somos perfeitos. Pare de perguntar se estou feliz e apenas confie que estou. A testa dele repousou contra a minha. Eu não mereço você. Que bom que eu não me importo com merecer. Eu me importo com querer, e eu quero você hoje, amanhã, para sempre. Para sempre, ele repetiu. Como um voto eu posso trabalhar com para sempre. Lá fora, a neve começou a cair, transformando os jardins em um paraíso de inverno. Dentro, na minha biblioteca com meu marido, eu senti um calor que não tinha nada a ver com a lareira e tudo a ver com o homem que me abraçava. Eu estava me afogando naquela padaria, sangrando e invisível e morrendo aos poucos. Leandro Caruso me puxou dessas profundezas, me deu ar, me deu vida, me deu um amor tão consumidor que beirava a loucura. E eu aprendi algo importante. Às vezes, obsessão e devoção eram a mesma coisa. Às vezes, possessão era apenas outra palavra para lar. Às vezes, a gaiola era realmente salvação usando uma face diferente. Eu era Sofia Caruso agora, esposa de um chefe da máfia, rainha de um império criminoso, proprietária de mais livros do que eu poderia ler em uma vida. E eu nunca tinha sido mais feliz. A chuva tinha parado de cair, o sol estava brilhando, e eu estava finalmente, completamente, impossivelmente em casa.